Semana passada nós estávamos enfatizando algo muito importante e o Senhor nos entregou algo de suma importância para a nossa vida, que é a inteligência espiritual, né? Quem esteve aqui no domingo passado viu, né, o que o Senhor quer de nós nesse ano 2024. Sabemos que o mal ele se prolifera a cada dia que passa, o mal ele se avoluma, né, no nosso mundo e nós precisamos, irmãos, e o Senhor tem nos dado estratégias na sua palavra de inteligência, sabedoria, busca incessante, né, pelos conhecer a vontade de Deus, segundo está em Colossenses. E ali o Senhor nos entregou, e que eu espero que você nutra dentro do seu coração. Não esqueça, entenda cada vez mais que é disso que nós precisamos, irmãos, de inteligência espiritual, de maturidade espiritual. Precisamos cada vez mais buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso precisa estar em nosso coração cada vez mais latente, porque nós não podemos errar mais. Nós não podemos errar aquilo que erramos no ano passado. Nós temos condições, irmãos, no Senhor, através da sabedoria que Ele nos dá, através da inteligência espiritual, de não errarmos mais, pois nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos dá a direção de fazer ou não fazer, tomar ou não tomar decisões ali quando vem até nós. Então, isso, irmão, será fundamental para este ano. Inteligência espiritual, sabedoria e busca pela vontade de Deus a cada vez. Mas nós continuaremos, irmãos, porque nós somos discípulos do Senhor. Há muitas outras instruções do Pai para nós, porque a palavra está repleta de instrução. Nós não precisamos de outra coisa, irmãos, é a palavra que nós precisamos. E aqui estamos para então encontrar nela a verdade, os conselhos do Senhor, através das cartas, da palavra, dos evangelhos, que tanto nós precisamos e que, infelizmente, muitos têm esquecido. Mas nós estamos aqui, irmãos, plantados e cada vez mais estaremos na palavra. E nessa manhã, algo muito importante, não será diferente. O Senhor nos dará, né, nessa manhã, e meditaremos na palavra de Deus como sempre, ali, né, num texto muito importante, porque muitas das vezes nós achamos uma coisa, mas o Senhor, Ele quer outra de nós. E é por isso mesmo que nós estaremos meditando nessa palavra, a qual o Senhor nos tem nos dado aqui nessa manhã. E o texto ao qual nós estaremos embasados é um texto que está justamente em Atos dos Apóstolos. Quero que você abra comigo a palavra, os irmãos também estão na internet, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, estaremos fazendo menção de alguns versículos, é um capítulo bem extenso, mas nós estaremos fazendo menção de alguns versículos chaves aqui nessa manhã para nós, e depois os irmãos leiam um contexto inteiro, que é importante também os irmãos estarem ali a par desses textos, para a glória do Senhor Jesus. Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 17, aonde ali temos o discurso de Paulo aos anciões de Éfeso, né? Discurso de Paulo aos anciões. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Nossas irmãs chegaram, né? Vivi e Maria. Deus abençoe nossas irmãs também, né? Louvado seja Deus. A todos encontraram? Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Estaremos fazendo essa leitura aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que puderem se tornar de ficar de pé e a gente reverenciar a palavra de Deus também. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A palavra do Senhor diz ali: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito,
vou para Jerusalém, e lá não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus e que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém? Só até aqui, irmãos. Vamos orar a Deus. Querido Pai, entre mim, Pai querido, os meus irmãos que aqui estão, Pai, está a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e sempre será, Pai. Tu sabes, meu Pai, que eu sou nada e ninguém, Senhor. Tu és tudo para nós. Pai querido, eu não tenho nas mínimas condições, sou tão pequeno diante da Tua grandeza para estar aqui hoje. Mas, Pai, o Senhor é Deus vivo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Pai que sempre tem um alimento verdadeiro para os seus filhos. E nessa manhã, Pai querido, nos ajude a entender a Tua palavra, que essa palavra encontre pouso em nossos corações e que jamais venhamos esquecer dela. E que ela fique presa em nós, Pai. E que venha arder mais e mais em nós e jamais venhamos esquecer da Tua palavra e o que Tu queres aqui de nós, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Nos ajude, fique conosco e que possamos entender a palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós sabemos que essa é uma passagem que ela é importantíssima dentro do contexto de Atos, é onde Paulo ele está juntamente com outros irmãos. E ali nesse capítulo ele fala um pouquinho do seu ministério, ele fala de muitas situações que viveu, de muitas coisas que ele passou. E nesse capítulo ele fala um desabafo àqueles irmãos que vieram de Éfeso. Veja, Paulo está em Mileto, mas ele manda chamar anciões que estão em Éfeso para então falar com aqueles irmãos, aqueles anciões. Perceba que no versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. Então Paulo manda chamar os anciões da igreja, ele está em Mileto, ele não quer ir a Éfeso. Ele quer e manda chamar os irmãos e os anciões daquela igreja de Éfeso para então falar algo para aqueles irmãos. E ele, irmãos, se você percebe, ele está aflito. Paulo está com um coração apertado. Paulo está, irmãos, ali ansioso para falar algo àqueles irmãos. Aqueles anciões que estão chegando ali em Mileto. Prova disso é que ele nem espera os anciãos chegar direito, ali no versículo 18, ele já vai direto ao assunto no versículo 18. Perceba, e logo que chegaram, acompanhe a leitura comigo no versículo 18, e logo que chegaram, o que acontece? E junto dele, Paulo não espera mais nada, ele está querendo falar algo que está no seu coração apertado, ele está querendo desabafar com aqueles anciãos, ele está querendo, irmão, expor uma situação, ele está querendo falar algo importante para aqueles irmãos. E, portanto, ele não espera, eles sequer se cumprimentam, e Paulo, logo que eles chegam ao seu encontro, logo que ele chega perto deles, ali Paulo já vai falar com eles. Não há uma espera de Paulo, vamos ali comer alguma coisa, vamos ali para algum lugar. Não, o texto é claro. Ele diz no versículo 18, logo que chegaram junto dele, Paulo já vai e fala. Paulo já vai e diz para ele, e aí, irmãos, Paulo começa a falar
sobre o seu comportamento, sobre o seu testemunho de vida, sobre, irmãos, como ele tem sido perante todos os lugares que ele passou. Então Paulo começa a explanar para aqueles bispos, para aqueles anciões ali que estavam, tudo aquilo que ele passou, irmãos, e o seu testemunho perante aqueles a qual ele pregou o evangelho do Senhor. Ele começa a dizer sobre o quê? Sobre o seu comportamento, sobre a sua atitude perante o evangelho de Deus. Então ele começa a explanar, e ele começa a dizer no versículo 19, como foi o seu comportamento. Olha o versículo 19, servindo ao Senhor. Olha, vocês sabem que desde o momento em que pisei os pés, o primeiro dia que entrei na Ásia Menor para pregar o evangelho, vocês sabem. Ele está dizendo, vocês sabem qual foi o meu comportamento, como eu me portei no meio de vós. E Paulo está dizendo para ele, servindo ao Senhor, com toda a humildade. O que é humildade, querido? Simplicidade, né? Sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Paulo está enfatizando a maneira com que ele chegou à Ásia Menor para pregar o evangelho. Paulo está dizendo que em nenhum momento ele foi com prepotência, com soberba. Em nenhum momento o orgulho entrou no seu coração, tendo em vista que ele era dessa maneira no passado, né, irmãos? Como Paulo era perseguidor da igreja, como ele era soberbo e orgulhoso, como ele, irmão, chegava, e onde chegava, ele dizendo que era um fariseu separado aos pés de Gamaliel, do rabino Gamaliel, que ali ensinou ele tudo aquilo que ele soube, né, através ali dos ensinamentos de Gamaliel. Mas ele jogou tudo isso fora, e agora ele está diante do Pai, ele está mudado e transformado, não é mais o mesmo. Paulo está diferente, por isso que agora ele chega diante desses bispos de Éfeso e diz, olha, vocês sabem qual foi o meu comportamento? Vocês sabem, desde os dias que eu pisei os pés na Ásia Menor, vocês sabem que eu preguei a palavra com verdade, eu servi ao Senhor com toda a humildade. Irmãos, sem humildade, queridos, não dá para a gente continuar no evangelho. Não é evangelho se não houver humildade. Não é evangelho se houver soberba em mim e em você. Não é evangelho, queridos, jamais, porque, irmãos, nós estamos indo contrário àquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou para nós, né? Que nós precisamos ser humildes cada dia, que nós precisamos nascer mais e mais de novo, entender que o orgulho não faz parte do discipulado de Cristo. O orgulho nós precisamos jogar fora. Nós precisamos jogar fora a soberba. Nós precisamos jogar fora, irmãos, toda a prepotência, altivez. Isso não faz parte do evangelho de nenhum discípulo de Cristo, porque Jesus nunca ensinou isso, irmãos. Jesus ensinou sermos humildes. O Senhor diz, sede humildes cada vez mais, simples como uma pomba, cada vez mais. Sejamos isso, queridos irmãos. E o Paulo está nos dando uma lição aqui, até mesmo para aqueles bispos da Ásia a qual ele encontrou. Olha, vocês sabem, eu me portei com humildade, servindo ao Senhor com humildade. E ele continua dizendo, queridos, o quê? Que não só com humildade, mas Paulo sofre bastante. Paulo em lágrimas, ele diz, olha, com muitas lágrimas e tentações, com muitas dificuldades. A humildade fazia parte do seu ministério, porque Jesus o transformou. Então, irmãos, Paulo é alguém que está dizendo, com muitas lágrimas e tentações. E aí ele fala muitas ciladas, né? Os judeus armaram tanto contra Paulo, tantas ciladas, tantas situações, os judeus queriam que ele viesse a morrer. Há um ódio muito grande pelos judeus sobre a vida de Paulo. E sabemos que ele sofre muito, como disse o próprio Senhor Jesus, disse para Ananias que isso aconteceria em Atos 9:16. Olha, eu lhe mostrarei o quanto ele irá padecer pelo meu nome. E o Senhor dizendo para Ananias, então, irmãos, de fato ele sofreu. Se formos acompanhar essa trajetória, né, nos evangelhos ali, depois em Atos, principalmente em Atos, nas cartas, Paulo enfatiza todo o seu sofrimento. Aqui é só uma pequena parte. Então ele resume tudo que ele sofre e tudo que ele passou nas mãos dos judeus. Mas ele, irmão, sofreu muito. E de fato ele sofreu, padeceu. Mas perceba que a chamada de Paulo é diferente da minha e de você, não é? A chamada de Paulo foi completamente diferente. Deus o chamou para um apostolado, Deus o chamou para então ele ir aos gentios, mas em partes, porque, queridos irmãos, perceba que eu e você sofremos como Paulo sofreu, nós sofremos como ele sofreu, nem 1%, né, irmãos? E por muito pouco a gente já quer largar a caminhada, e por muito pouco a gente já quer parar de servir a Deus, e por muito pouco, só basta pisar o nosso calo, o nosso pé, a gente já quer abandonar a Cristo. Por muito pouco.
nós já queremos, irmãos, ficar chateados com Deus. Por muito pouco, nós já queremos dizer, eu não quero mais. Por muito pouco, a gente quer parar. Por muito pouco, irmãos. E a gente já quer mudar de intensidade de buscar o Senhor. Algo acontece na nossa vida, nós já queremos parar. Algo acontece que nós não estamos de acordo, ou o Senhor não nos deu algo para nós, e a gente, o Senhor não me deu isso, então eu não vou mais para servir ao Senhor, eu não vou estar mais com os meus irmãos, não. Porque o Senhor não me deu aquilo que eu queria, eu vou parar de ir para a igreja. Eu vou parar de servir, não vou parar, eu vou diminuir um pouco o ritmo. Olha só, irmãos, então, olha a comparação em Paulo, sofrendo o que sofreu, ele jamais abandonou a palavra. Não, eu vou até eu sei quem eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Então Paulo estava convicto de quem o Senhor era, então basta, eu posso sofrer o que for, mas eu vou continuar servindo ao Senhor dos exércitos. E eu e você, o que faremos, meus irmãos? Se muitas vezes se alguém vem e pisa no nosso calo e nós vamos parar? Como pode, irmãos, nós pararmos? Motivos banais não podem impedir a caminhada de um discípulo, de uma discípula de Cristo. Uma situação, irmãos, qualquer não pode, queridos, atrapalharmos a nossa devoção a Deus. Jamais, irmãos, isso aconteça conosco. Deixamos para trás, irmãos, isso que já passou. A gente está em processo de avançar, não é? Nós estamos em processo de estar maduros. Então, queridos irmãos, daqui para frente, vamos vencer, independente do que aconteça. Pode o mal vier sobre nós, pode o Senhor dizer não, e dizer não, porque o Senhor diz não. Não é? Às vezes o Senhor diz não para nós, não é? Nem sempre o Senhor vai dizer sim. E aí, nós vamos parar? E aí, nós vamos dizer para o Senhor, não estou contente contigo, vou parar, não vou mais para a igreja, vou ficar aqui fazendo uma pirraça, irmãos. Isso não combina com o discípulo do Senhor. Não combina, queridos irmãos, imagine nesse tempo ao qual vivemos, onde as horas se avançam mais depressa, o relógio está cada vez mais depressa, irmãos, correndo, e o que nós vamos fazer? Parar? Ser meninos na fé? Não, irmãos, aqui nós precisamos nos amadurecer e dizer, não, independente do que aconteça na minha vida, eu vou continuar servindo ao Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus, irmãos. Chega, não há espaços mais, irmãos, para meninice no nosso evangelho e na nossa caminhada. Veja, tanto tempo nós já estamos, irmãos, num caminhar diferente. Eu sei que lá atrás isso acontecia conosco, porque alguém não falava conosco, nós já ficamos bravos. Fulano não falou comigo, então eu não vou lá. Então, irmãos, esse tipo de coisa, só quem gosta é o nosso adversário, que está lá querendo isso mesmo, querendo que a gente fique, irmãos, tombado nesse campo de batalha, fragilizados, irmãos, é isso que ele quer. Então, queridos irmãos, isso, nós sabemos que ele quer isso, mas nós não vamos atender aquilo que ele quer, não é? Nós vamos permanecer fortes, nós vamos permanecer como um pelotão que vai à frente, independente das feridas que vierem, dos ataques, nós vamos permanecer firmes no Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então nós não sofremos nem um pouco, nem 1% que o nosso amado apóstolo passou, mas a gente quer parar, mas conosco aqui não. Nós vamos então adiante, queridos, independente do teu sofrimento, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, queridos, olha só. E não basta a gente sabe que nós vivemos em uma geração de cristãos dessa forma. Uma geração que se fragiliza com qualquer obstáculo. Olha só, irmãos, e a gente precisa orar por essa geração de cristãos. Há uma geração de crentes aí, irmãos, que só pela graça e misericórdia, que estão forjados, irmãos, em pessoas. Imagina você estar alicerçado e confiando em homens. Então, queridos irmãos, a nossa fé tem que estar em quem? Alicerçada em quem? Em Jesus Cristo. Foi o homem que morreu por você? Não. Quem foi? Jesus Cristo, Rei dos Reis. Então, queridos irmãos, a geração de hoje está alicerçada e confiando em homens. Homens que estão aí, que estão arrogantes, que muitas das vezes machucam a ovelha, que muitas das vezes falam ali, humilham as pessoas, mas ainda assim eles estão lá, adorando esses homens, essas pessoas, sendo que quem deve ser adorado é o nosso Senhor Jesus, e ali confiando neles, que já estão distantes de Deus, já estão longe de Deus. Mas, irmãos, por que então estão indo atrás dele? Era uma geração corrupta, é uma geração de cristãos que estão se baseando em homens, mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que se baseie apenas no Senhor Jesus. O Senhor disse, olhai para o alto, é de lá que vem o vosso socorro.
Louvado seja o Senhor, irmãos. Não vamos, irmãos, confiar em homens, não. Os homens são falhos. Os homens, a tendência deles é errar. A tendência deles cada vez mais, porque o coração do homem é enganoso. Mas se estivermos confiando no Senhor, aí nós estaremos firmes, alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, meus irmãos. É isso, queridos. E essa geração está aqui, que você apresente essa geração, Senhor, na tua oração. Sabe, particular, apresente essa geração de cristãos, irmão, porque é difícil, porque sabemos que quanto mais se confia no homem, a queda pode ser maior ainda. Não, a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Adiante, o apóstolo Paulo continua falando com aqueles anciãos. Apóstolo Paulo, você está acompanhando comigo aí? Olha só o que ele está falando lá no versículo 20. O mais importante, queridos, é que Paulo, olha só, Paulo não perde tempo. Ele está falando que ele não perde tempo com coisas fúteis. Ele está dizendo àqueles anciões, olha que coisa importante para nós, é o que está acontecendo na nossa geração de cristãos. Pessoas perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver. Pessoas perdendo tempo com assuntos que não são concernentes à palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo no versículo diz, olha, ele vai continuar a sua explanada e o seu testemunho para com os anciãos. Ele vai dizer ali no versículo 20, olha, como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar. Publicamente e também nas casas. A gente sabe que Paulo estabelece um ministério nas casas, como Áquila e Priscila também, que Paulo ali ensina eles e são discípulos, e nas casas realmente, que a gente sabe que dissemina a palavra de Deus. O ministério acontece muito nas casas, né, irmãos? Porque o templo era os judeus, então Paulo ele vai numa caminhada diferente. Ele vai fazer o seu ministério e firmar nas casas, publicamente, nas praças e também nas casas. Era ali que o Espírito Santo se manifestava, era ali que os irmãos eram cheios, era ali que havia simplicidade, era ali que havia a presença de Deus, irmãos, era ali, nas casas, no simples, ali somente a palavra, a verdade, e ali os irmãos se compadecendo uns dos outros, era ali que o Senhor enchia a casa. E ali, irmãos, a casa tremia, e muitas vezes, e ali a presença de Deus era ali, latente. Não havia quem, irmãos, não era ali acometido pela presença do Espírito Santo, porque, irmãos, o Espírito Santo se manifesta na simplicidade, na humildade. É assim que ele se manifesta. Olha só coisa importante, onde Paulo se reunia, nas praças, como na Grécia Antiga, como ali em Atenas, nas praças, onde os filósofos ficavam filosofando, onde ali os epicureus, e ali chegou um momento que Paulo também teve a oportunidade de falar, mas Paulo estava falando tanto, que Paulo quando fala da ressurreição, olha, opa, esse assunto nós vamos ouvir você depois, porque já é demais. Para os gregos, a ressurreição era algo impossível de caber na sua mente, né? Mas Paulo falou, vamos ouvi-lo daqui a pouco, mas agora isso já está demais. Mas Paulo estava na praça pregando o evangelho, a palavra de Deus, é a verdade, Jesus Cristo, diante de tantos filósofos, Paulo estava ali no meio deles pregando a palavra, no Areópago, e ali, irmãos, também ele pregava, nas casas ou publicamente. Paulo sempre estava pregando a palavra de Deus. Perceba, irmãos, ele não falava de futilidades, eu falava. A palavra está dizendo no versículo 20 que ele falava, olha, nada que fosse útil eu deixei de falar para vocês. E perceba, irmãos, a nossa geração, como perde tempo com coisas inúteis. Como estamos perdendo coisas com os assuntos que não tem nada a ver. Como estamos perdendo coisas tempo com assuntos, irmãos, que não são concernentes ao evangelho da verdade. Como estamos perdendo tempo com coisas, irmãos, que só vão gerar discussões, brigas, coisas que só vão gerar, irmãos, divisões, coisas que só vão gerar, coisas que não tem nada a ver com o evangelho, e a gente está alegrando as trevas, porque é isso que ele quer mesmo, dividir. É isso que ele faz, especialmente, é dividir os irmãos. E a nossa geração está perdendo tempo com isso. E aí um briga com o outro por causa de um assunto. O outro briga e eu não quero mais falar com isso. Um quer vencer o outro, irmãos, numa disputa, principalmente na internet. Coisas que não tem nada a ver. E temos que estar dando vazão, temos que estar dando, irmãos, importância. Estamos deixando de lado. Perceba isso, mas Paulo está dizendo, ensinando para nós aqui, olha, nenhum sequer dia eu preguei para vocês algo que não fosse útil. E ele está dizendo, reafirmando, olha, eu anunciei e vos ensinei publicamente pelas casas. Então, onde Paulo ia, seja na praça, seja dentro de casa, ele pregava a palavra de Deus.
o evangelho de Deus. Ele não perdia tempo com coisas inúteis, meus irmãos. Então Paulo está ali falando, irmãos. Ele não falava de futilidades, ele não falava sobre assuntos, queridos irmãos, que não fossem relacionados com o evangelho da verdade e da graça de Deus, irmãos. Paulo não perdia tempo falando de coisas que não tem nada a ver, que não estavam ligados à palavra do evangelho, não, porque ele sabia que ele precisava pregar Cristo. Eu preciso pregar o evangelho. Onde eu for, eu vou pregar o evangelho. Onde eu for, eu vou pregar a palavra de Deus. Então era isso que Paulo pregava, irmãos, a palavra, o evangelho que tem poder para transformar vidas, o evangelho que tem poder, irmãos, para tirar a pessoa de uma situação e colocá-la numa situação bem melhor. É o evangelho da verdade, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje o Senhor nos ensina também, para que perder tempo com futilidades? Para que perder tempo com assuntos que não são concernentes à palavra? Por que estamos perdendo tempo, irmãos, sobre coisas e que só vão levar a discussão, sobre coisas que a gente só vai gastar saliva e nós não vamos convencer o outro de que ele está errado? Não, irmãos, nós precisamos nesse momento, o tempo se aproxima da volta do Senhor. Imagina, o tempo se aproxima da volta e nós perdemos tempo com assuntos que não tem nada a ver. Prega o evangelho, fala de Cristo, fala que ele está voltando. É melhor, irmãos, do que perdermos tempo com coisas inúteis. Glórias ao nome do Senhor. Faça isso, querido, em nome do Senhor Jesus. Perceba, com toda certeza, há muitos assuntos que não tem nada a ver e que muitos nossos irmãos hoje estão perdendo tempo aí fora. Mas o que o Senhor quer é que nós venhamos estar alicerçados e falando, ensinando e falando sobre a palavra, absorvendo e falando sobre a palavra da verdade, sobre aquilo que é importante, queridos irmãos. Continuemos, irmãos, fugindo disso. Fuja das futilidades. Fuja daquilo que não é importante. Fuja disso, queridos irmãos. Continue e lute contra tudo que for inútil. Não fale, não absorva e também não fale. Vamos continuar focados em tudo que for útil e edifica. Assim como Filipenses 4:8. O que está dizendo lá? Olha, quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Pense nisso, irmão, se há alguma coisa boa, se é verdadeiro, se é honesto, se é justo, se é puro, se é amável, isso que nós devemos pensar. E onde está isso? Onde está o que é amável? Onde está o que é puro? Onde está, queridos, o que é de boa fama? Onde está? É na palavra de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor, aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Mas o que para Paulo era mais importante, queridos, era o seu testemunho, era o seu comportamento, e também o seu testemunho perante aqueles que estavam à sua volta. Perceba que por muito tempo, ou durante todo o seu ministério, Paulo esteve rodeado de quem? De gregos, de romanos, de gentios, de pessoas, de judeus também, né? E a sua maior preocupação era provar, irmãos, que ele não era mais aquele fariseu, principalmente para aqueles que eram os discípulos do Senhor. A preocupação era muito do Paulo. E perceba que essa era a preocupação de que ele era uma nova pessoa, era uma nova criatura. E o Senhor Jesus já havia o transformado na estrada de Damasco, quando ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor. E ali ele cai e diz, olha, Paulo... E Paulo pergunta, quem és tu? E o Senhor diz, olha, eu sou aquele a quem você persegue. E Paulo ali tem um verdadeiro encontro com o Senhor, fica cego, Ananias precisa ali fazer o que precisava ser feito. Mas a preocupação dele era, irmãos, em falar que ele era uma nova pessoa, que ele era transformado. Olha o 21. Ele continua falando. Ele continua falando do seu testemunho. E ali o 21 fala, testificando. Testificando também, a gente pode encontrar uma palavra, testemunhar, testemunho também, né? E tanto aos judeus, em outras traduções, testemunho, como aos gregos, a conversão a Deus. Então Paulo estava com essa preocupação. Então, por onde eu passei, enquanto eu pisei na Ásia, olha, eu preguei com humildade. Os judeus me perseguiram, eles me armavam ciladas. E aí no 21 ele diz, testificando, sempre testemunhei, tanto aos judeus como aos gregos, o que, irmãos? A conversão a Deus. E o que mais? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que de fato importa.
Lá fora, o nosso testemunho é muito importante, não é, irmãos? Paulo se preocupava muito com o seu testemunho, de que as pessoas enxergassem uma transformação que o Senhor Jesus fez na vida dele. A nós também não é diferente. Nós muitas vezes podemos ganhar pessoas através do nosso testemunho. Ele sabia que era uma estratégia. Era uma estratégia através da vida, do testemunho da pessoa, de saber que Paulo mudou tanto o suficiente que ele não é mais o mesmo, ele é outra pessoa. Ele é outro, ele não é mais o fariseu, ele não é mais aquele a qual Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava ali olhando e a capa de Estevão estava aos seus pés. Não, ele é diferente agora. Ele não é mais aquele que entrava nas casas dos nossos irmãos e prendia eles. Não, Paulo agora é outro, Paulo agora se rendeu a Jesus Cristo. E aí, isso não é de uma hora para outra. Na vida de Paulo, um tempo foi preciso para que as pessoas enxergassem. Os discípulos estavam com medo dele, porque eles pensavam que Paulo não havia mudado. Paulo era a mesma pessoa. Será mesmo que Paulo mudou? Que ele é o mesmo? Não, será que ele mudou de fato? E aí o medo estava no coração dos discípulos do Senhor. Então Barnabé é aquele quem faz essa ponte e essa ligação. Barnabé é uma pessoa destemida, é uma pessoa que é amorosa, então ele vai fazer esse encontro com os discípulos do Senhor. Então Barnabé vai atrás de Paulo, né? Sabendo que realmente o Espírito Santo testificando no coração de Barnabé, não, ele é mudado, ele é uma outra pessoa, ele agora é servo do Senhor. Então, queridos irmãos, o comportamento nosso vai contar muito, porque, irmãos, tantos irmãos nossos que têm dado um mau testemunho aí fora, hein? Quantos que você já não conhece de irmãos que têm dado um mau testemunho, que têm falado que é cristão, mas que as suas atitudes são totalmente contrárias à palavra de Deus? Quantos você não conhece? Quantas pessoas têm dado mau testemunho da palavra de Deus? E isso, meus irmãos, é importantíssimo. Que nós não vamos se assemelhe a eles, mas que nós, através de um comportamento e de uma ética que a palavra nos ensina, nós venhamos ser os mesmos a qual hoje nós somos aqui e também lá fora. A gente exaustivamente, todo o tempo a gente fala sobre isso, e isso é importante, queridos, a gente manter o nosso testemunho. Porque as pessoas lá fora olham. Você pensa que ninguém olha para você? Muitas pessoas olham para nós. No trabalho, aonde quer que nós estejamos, na família. As pessoas olham o nosso comportamento. Aí você fala, eu sou cristão, eu sou de Deus. E aí você age como um comportamento diferente. E aí, irmãos, aquela pessoa vai falar, não, então você está vivendo duas pessoas. Então uma hora você mas você está fazendo atitudes que não são coerentes. Então, irmãos, o inimigo vem com o dedo acusado, irmãos. O inimigo vai acusar, e um momento ele vai te acusar. E aí, nós vamos envergonhar o Evangelho de Deus? Vamos envergonhar o Evangelho de Cristo, irmãos? Não. Imagina que vergonha alguém apontar o dedo para a gente, acusando a gente. Olha, você fala que é da igreja e fazendo, olha só o que você faz. Olha que vergonha, irmãos. E muitas vezes perante outras pessoas que estão ali. Então, irmãos, o nosso comportamento e o testemunho, ele conta muito. Ele precisa de fato ser verdadeiro. E essa é a preocupação de Paulo, tem que ser a minha e a sua. Nós precisamos testemunhar cada vez mais a Cristo, irmãos, em nossas vidas. E é isso que importa. Quem somos? Qual o nosso comportamento? Qual o nosso testemunho? Condiz com o que Jesus espera de nós na palavra? Se sim, glórias a Deus. Se não, vamos mudar. Vamos acertar as coisas, colocar em ordem aquilo que está em desordem, para que assim o Senhor se agrade de nós. Amém, irmãos? E assim seja. E Paulo está indo para Jerusalém. Ninguém vai impedir Paulo de ir para Jerusalém. E a gente sabe ir lá. Ele diz que não sabe o que vai acontecer com ele. Mas nós sabemos do ódio que os judeus tinham de Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele se tornou alguém odiado pela comunidade judaica em Jerusalém. E ele vai para o versículo 22, ele está dizendo, ó, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Paulo sabia que coisa boa não iria acontecer em Jerusalém. Coisa boa não ia acontecer, porque ele sabia que em Jerusalém havia a casta sacerdotal, havia a casta farisaica, havia toda uma conspiração para então tirar a vida de Paulo. Percebem, meus irmãos? Para se ter noção do ódio da comunidade judaica,
para se ter noção do ódio de que os judeus estavam de Paulo, porque ele era um traidor, ele é tido como um traidor. Ora fariseu, agora Paulo largou tudo para se tornar cristão, para se tornar de Jesus. Então ele era um traidor dentro da comunidade judaica, do sacerdote, do sumo sacerdote. Ora, aquele que ele pegava cartas para então prender os cristãos, agora ele está fazendo ao contrário, ele está abraçando essa causa de Cristo. Então ele se tornou um inimigo nosso, ele é um traidor. Então perceba, irmão, o ódio que existia em Jerusalém. E Jerusalém é o núcleo onde está o templo. Então é ali que Paulo está indo. Perceba, então vai encontrar coisa boa lá? Onde só tem pessoas que te odeiam? Onde só tem pessoas que querem ver o seu mal? Não. E Paulo fala, não sei o que vai me acontecer. Mas perceba, irmãos, o ódio, perceba ali, depois mais para frente você vai ver, se você quiser ler em Atos 23, o tamanho do ódio. Porque, irmãos, mais de 40 homens, o que eles fazem ali no capítulo 23? Eles fazem um voto. Que voto é esse? Olha, enquanto nós não matarmos Paulo, nós não vamos beber e nem comer. Olha o voto que eles fazem. Então, olha só o que esperava Paulo. No 23, Paulo já estava lá, já estava quase chegando, ele já estava ali. E os judeus falaram, olha, vamos fazer um plano. E ali mais de 40 homens, queridos, judeus. Então, capítulo 23, você pode ler também depois. Ali mais de 40 homens fazem esse juramento de não comer e nem beber até que desse cabo da vida de Paulo, até que o matassem. Olha só o ódio, irmãos. Mais de 40 participaram dessa conspiração. Então, Paulo não era bem visto em Jerusalém. Paulo, pelo contrário, as pessoas queriam matá-lo. Mas no 23 ele diz, olha, o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade, o que aconteceria? Dizendo que me esperavam coroa de flores, coisas boas. O Espírito Santo revelava a Paulo que a cidade que ele iria entrar, o que estava esperando ele? Prisões e tribulações. Perceba? Mas Paulo é corajoso. Paulo não é um cristão que retrocede e ele sabia em quem ele estava confiado. Mesmo o Espírito Santo revelando para ele, olha Paulo, naquela cidade ali você vai ser preso, olha lá você vai ser chicoteado, 40 menos 1, que era 39, né, que os judeus ali chicoteavam, não podia passar disso. Então, em outras cartas eles falam, quantos açoites que eu tomei? Dezenas de 40 menos 1, 39 chicotadas, quantas chicotadas eu já tomei? Né? Quantas pessoas, quantos apedrejamentos? Né? Eu tive uma época, uma situação que ele foi tão apedrejado que as pessoas falaram, já está morto. Né? Aí os discípulos foram lá, pegaram ele, levaram, né, trataram das feridas dele. Então, queridos irmãos, perceba, Paulo mesmo sabendo que o Espírito Santo revela, olha, lá você vai ser preso, lá você vai ser chicoteado, lá você vai ser apedrejado. E Paulo ainda, ele vai para a cidade. Ele ainda está ali como bom soldado de Cristo, ele vai. Porque, irmãos, esta é a vontade de Deus. O quanto ele iria padecer pelo nome do Senhor Jesus. Isso, irmãos, estava latente na vida dele. Então, ele não tem pela sua vida. Uma verdadeira lição para todos nós, discípulos de Cristo, não é? Que em Filipenses 1:21, que ele diz, porque para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. É esse mesmo Paulo. Esse é o mesmo Paulo que o Espírito Santo revela para ele, olha Paulo, ali você vai ser apedrejado, ali você vai ser chicoteado, ali você vai ser preso. Esse é o mesmo Paulo que aos Filipenses, no versículo 21, ele diz, olha, o morrer para mim é lucro, mas o viver é em Cristo. Então ele sabia que a vida dele já não valia mais nada. Mas para ele o que bastava era viver Cristo. E morrer é lucro, porque eu estarei mais perto do meu Senhor. Glórias a Deus, meus irmãos. É assim, queridos, que nós devemos nos postar e pensar, embora seja uma declaração fortíssima, imaginou? E que o mundo lá fora não entenda essa declaração, porque afinal de contas, em 1 Coríntios 1:18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Quem está perecendo? O mundo lá fora, muitas pessoas perecendo, porque não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra. Então, a palavra ali diz, em 1 Coríntios, Paulo mesmo dizendo aos Coríntios, dizendo que a mensagem da cruz é loucura
para os que perecem. Então quem está perecendo é o mundo que ainda resiste ao chamado do Senhor. Não resista à chamada do Senhor, ainda estão com o seu coração duro, não querem o Senhor, então vão perecendo sem Cristo, vão morrendo, porque o apóstolo fala ali, o apóstolo João, irmãos, aqueles que não estão em Cristo, a ira permanece sobre eles. Então, irmãos, olha só que coisa terrível. Mas então, Paulo está dizendo aos Filipenses, para mim o viver é Cristo, a minha vida é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Então, esta mensagem o mundo não entende. Porque diz, como que é isso? Morrer é lucro? Que isso? Por isso que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Pois a mensagem é loucura para aqueles que perecem. E a gente sabe que o mundo, irmãos, vem perecendo. É interessante, queridos, que o mundo é que nos chama de louco, não é? O mundo nos chama de louco, de tapado, né? De pessoas que só têm um neurônio, que não raciocinam. É o mundo que nos chama de malucos, de pessoas que não estão, né, na sua razão. Olha só, são termos pejorativos que o mundo nos taxa, né? O mundo, eles dizem que nós que somos loucos, mas na verdade é eles que são. Porque a mensagem da cruz é loucura para eles. Como pode? Olha só, irmãos, que paradoxo. Que paradoxo, irmãos. Meus irmãos. Então o mundo nunca vai entender, irmãos, o viver em Cristo e a morte é o lucro. Mas nós entendemos perfeitamente, amém? Louvado seja Deus. Nós entendemos perfeitamente o que o Paulo está dizendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21. Nós entendemos, queridos, o que ele está querendo dizer, porque nós vivemos uma vida em Cristo. Nós vivemos uma vida em Cristo, irmãos. Ou seja, dentro dos padrões éticos que normatizam a palavra de Deus. É assim, irmãos, nós vivemos para Cristo, não é? Porque deveria ser. Ora, Paulo mesmo dizendo, eis que estou em Cristo. Aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, glórias ao Senhor. Então nós somos uma nova pessoa. Nós vivemos Cristo, irmãos. Embora muitas das vezes nós ainda não estamos por completo igual Paulo, dizendo que a vida dele não é nada. Eu vou viver a Cristo. Eu vou viver cada vez mais a Cristo, porque eu sei em quem tenho crido. Então, queridos irmãos, assim tem que ser em nós. É uma palavra forte, mas que nós precisamos abraçá-la e entender perfeitamente, queridos irmãos. Colossenses 3:1 fala, olha, se fostes ressuscitados com Cristo, se fostes, houve ressurreição em nós mudamos, irmãos, nós somos uma nova pessoa. Cristo ressuscitou. Se fomos ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, o que deveríamos fazer? Buscai as coisas do alto. Glória! Onde Cristo vive. Cristo vive, irmãos, no alto. Cristo está à destra de Deus, assentado. O versículo conclui, né? À direita de Deus. Colossenses 3:1. Por que há lucro na morte, irmãos? Porque os que estão em Cristo, quando morrem, estarão em um lugar muito melhor do que essa terra, não é? Estarão vivendo eternamente com o Senhor Jesus. Oh, glória! Então, irmãos, assim como Romanos 6:8 e 9, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não há morte tem domínio sobre Ele. A morte, irmãos, não terá domínio sobre nós. Então, a gente precisa entender, irmãos, se atentar para isso, que nós não precisamos cair nessas armadilhas do mal e dizendo que a vida aqui ela é uma só para se viver e acabou depois. Não, é aí que começa a nossa vida. É aí que nós estaremos para sempre e eternamente. E a morte não terá poder sobre nós. Louvado seja o Senhor, irmãos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Estar com Cristo para sempre, onde a morte que o nosso Senhor Jesus já venceu na cruz não pegará a nós. Nós estaremos com Ele eternamente na glória. Aleluia, meus irmãos. O propósito de Deus para você, para a sua vida, tem que ser maior, irmãos, do que a minha vida com a sua vida terrena. É isso que Paulo fazia. Então ele tinha a vida dele
Como nada, ele queria viver a Cristo sempre. E nós devemos fazer da mesma maneira, queridos irmãos. O propósito de Deus para nós precisa ter mais importância que a nossa vida. É isso que deve ser feito, meus irmãos. Olha o 24, vamos adiante. Ele está dizendo, é o que nós estamos falando, que a vida dele já não tinha mais sentido, a vida dele já não tinha mais ali, ele não fazia mais sentido para ele, era pouco, era nada para ele, olha só, mais de nada. Faço questão, nem tenho uma minha vida, por quê? Por preciosa, contanto que, olha o que Paulo está dizendo, é isso que ele é para ele, era importante, era isso, não era a vida dele, o importante era que ele está dizendo ali para os anciões de Éfeso, que cumpra com tristeza, com alegria, mesmo sofrendo açoites, mesmo sendo apedrejado, mesmo ali, irmão, sendo ali totalmente açoitado, que cumpra com alegria a minha carreira e o que mais? O ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus. Para quê, irmãos? Para dar o testemunho do evangelho da graça de Deus. Glória a Deus, irmãos. Olha só, irmãos, Jesus era prioridade na vida de Paulo. Ele estava obcecado por isso, de viver a Cristo todo momento. E de, irmão, se precisar morrer, ele estava pronto. Então, queridos irmãos, olha só. Ele queria, a obsessão dele era fazer a vontade de Deus, cumprir a sua carreira, dar testemunho do Evangelho de Cristo, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Que nós possamos aprender cada dia com isso, irmãos. Que essa seja também a nossa motivação como servos, como discípulos de Cristo, irmãos. E cada vez mais fazer a vontade de Deus, deixar a nossa e viver os princípios, viver a vontade de Deus, os seus propósitos para a nossa vida. Louvado seja o Senhor, irmãos. A de buscar cada vez mais a face do Senhor, cumprir os propósitos que Ele tenha para nós. Continuando. Depois de todo um relato, Paulo depois ele vai explanar mais no capítulo inteiro, né? Mas perceba que no versículo 25, Paulo surpreende a todos. E é muito em função do coração dele aflito, o coração apertado. Porque ele está entendido, e agora uma declaração fortíssima para os anciãos. Tanto é que no final todos estão chorando, no final do capítulo. Todos estão chorando, o abraçando. Devido a uma declaração que Paulo dá agora no versículo 25, dizendo que, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo parece falar um tom de despedida, dizendo para aqueles irmãos anciões de Éfeso, vocês não vão mais ver o meu rosto. Ele sabia com toda a certeza dos riscos que corriam em Jerusalém, e que não existia pessoas muito contentes com ele lá. E ele dá essa declaração. A qualquer momento ele poderia partir para a glória eterna, ele sabia, porque ele corria muitos riscos. Mas ele sabia também que a carreira dele precisava ser terminada, precisava ser feita, porque o Senhor assim o chamou. Perceba, irmãos, ele acreditava que Jerusalém fosse o fim. E que ali as pessoas conseguiriam fazer aquilo que queriam fazer com ele, matá-lo. Mas ali não era o fim, nós sabemos. Ele ainda teria muito trabalho para fazer. Ele vai preso, é claro, mas na Itália foram mais de 2 anos ali, tendo liberdade para receber quem quisesse, para então fosse pregar o Evangelho. Atos capítulo 28, 30 e 31, só uns textos para que a gente evidencie isso. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara. Então Paulo alugou uma residência na Itália, e ali ficou recebendo pessoas. Todos quanto vinham vê-lo, ele estava livre para... Então ele alugou com seus próprios vencimentos, mas ele estava sob custódia romana, mas mesmo assim Roma dá uma liberdade para ele. Então ele tem liberdade para receber pessoas, pregando. O que ele fazia? Ele recebia a pessoa dando café, ia falar de outros assuntos que não fossem úteis. Ele está dizendo aqui, ó, ele pregava o evangelho, o reino de Deus, e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes, não a ele, mas ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olha que maravilha. Mesmo acreditando que o fim estava próximo, ele não retrocede. A caminhada, ele vai continuar, até que chegasse o momento de parar, e o Senhor Jesus dissesse, chegou o momento. Não, ele vai continuando. Ali, o ministério dele é concluído ali, mas mesmo querendo, ele queria ainda trabalhar, queria ir para a Espanha, ele queria realizar a obra do Senhor, falar do Evangelho. Perceba, meus irmãos, nós temos aprendido muito com o apóstolo.
E muitas das vezes nós precisamos estar firmados em certas situações, e a palavra nos ensina muitas coisas, assim como Paulo. Paulo, ele trabalha ainda mais. Mesmo sabendo que Jerusalém poderia ser o fim, ele continua a trabalhar. Amados irmãos, nós temos aprendido com o Senhor que Ele pode nos chamar a qualquer momento para a glória dEle, não é? O Senhor tem nos ensinado, principalmente no ano 2023, quando nós perdemos nosso pastor Álvaro, e de uma maneira abrupta, o Senhor o chamou para a glória. E no final do ano também tivemos uma experiência na família, né? Minha tia também foi chamada pelo Senhor. E nós tivemos essas experiências. Mas em ambos, irmãos, os exemplos que tivemos, eles não sabiam que ali, aquele momento e aquele dia poderia ser o último. Porque eles continuavam a trabalhar. Eles continuavam a exercer o chamado que o Senhor colocou na vida deles. Tanto o pastor Álvaro como a Márcia. Eles continuaram a fazer a vontade de Deus. Eles continuaram a se privar da sua própria vida para viver a vida de Cristo. Eles continuaram a perseverar na palavra, a estarem cada vez mais deixando de usufruir sua vida para fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho, ensinar, ajudar o órfão.